Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos até ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos disse estas coisas enquanto estive convosco. Porém, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como o mundo vou-la dá. Que o vosso coração não se perturbe nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas regresso a vós. E se vós me amasseis, certamente havíeis de folgar de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse estas coisas agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, que nenhum poder tem sobre mim. É, porém, necessário que o mundo reconheça que amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Laus tibi Christe. Nós hoje ouvimos, nessa festa de Pentecostes, na primeira leitura, a narrativa feita por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. É uma narrativa simples, mas que mostra a manifestação pública da igreja, a inauguração da igreja que nasceu exatamente da cruz. 50 dias depois da Páscoa, Jesus Cristo envia do Pai o Espírito Santo, o Espírito que o movia durante o seu tempo aqui na terra e agora vai participar e vai ser a alma da igreja. E acontecem alguns fatos extraordinários. Primeiro vem um vento que sopra impetuoso e depois aparece, estando as portas fechadas, diga-se de passagem, e aparecem então línguas de fogo e pousam sobre cada um dos que estavam ali presentes. Não só os apóstolos, como cerca de 120 pessoas, inclusive a Santíssima Virgem que estava lá na vinda do Espírito Santo. E eles então começaram a proclamar as maravilhas de Deus em várias línguas. Logo, com esse fato, atraíram para a próxima casa as pessoas que estavam em Jerusalém. Era uma grande festa, a festa de Pentecostes, a chamada festa da colheita e depois a festa da lei. Havia gente de toda parte e ficaram admirados porque todos ouviam falar em suas próprias línguas as maravilhas de Deus. Podemos refletir alguns pontos a respeito deste dia de Pentecostes, que não foi apenas um fato histórico ocorrido há 2000 anos atrás, mas é um fato que continua. Pentecostes para a igreja nunca se acabou, começou naquele dia, e essa efusão do Espírito Santo continua na vida da igreja e na vida de cada católico. Vemos em primeiro lugar que é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Eu vou, mas não vos deixarei sós. O Espírito Santo, que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará todas as coisas, vos fará compreender toda a verdade. Essa promessa
Jesus cumpre exatamente no dia de Pentecostes. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor do Pai e do Filho. E é o Espírito Santo que nós já vemos no Antigo Testamento, aparecendo como a nuvem, como aquele que paira sobre as águas, como uma coluna de fogo conduzindo o povo hebreu. Agora é o Espírito Santo que moveu Jesus e que repousou em sua alma para que ele realizasse todas as suas obras. Por isso nós vemos já no início da sua vida pública, Jesus Cristo ir à sinagoga de Nazaré, e lhe apresentam um livro para ele ler, e ele escolhe o livro do profeta Isaías, e escolhe um trecho de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, a recuperação dos cegos e a libertação dos oprimidos e proclamar um ano da graça. Esse Espírito, logo depois Jesus diz, hoje se cumpriu esta profecia, quer dizer, esse Espírito movia Jesus Cristo, que é Deus feito homem, mas o Espírito Santo movia a alma de Jesus, a alma humana, claro, para realizar todas as coisas que Jesus realizou. Jesus agora vai para o céu e de lá envia o Espírito Santo para a igreja. É verdade que Jesus Cristo poderia salvar todas as almas com a sua morte na cruz, e realmente mereceu a salvação para todos, mas ele quis associar a sua obra redentora à igreja, como seu corpo místico, e manda lá do céu, do Pai, como alma da igreja, o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo continue a sua missão, anunciando a boa nova da salvação, anunciando que o Salvador veio, que morreu na cruz e que todos podem se salvar, curando os homens de sua cegueira espiritual, arrancando do cativeiro do pecado e da opressão do demônio. E o Espírito Santo faz isso através da igreja. Por isso, a festa de Pentecostes é para nós mais do que uma comemoração, é a vivência de uma grande realidade. O Espírito Santo continua na igreja salvando as almas. A igreja é o sacramento de salvação e quem age nessa salvação é o Espírito Santo. Ao Espírito Santo se aplicam as obras de amor, por isso ao Espírito Santo se aplicam as obras de salvação das almas. E o Espírito Santo age primeiro dentro da igreja, para que a igreja ensine toda a verdade, para que a igreja santifique com os sacramentos e para que a igreja conduza os homens ao céu. Mas o Espírito Santo também pode agir fora da igreja para preparar os homens para a igreja. Por isso, quando alguém é movido à conversão, é movido a entrar na igreja, esse movimento é obra do Espírito Santo. A igreja vai, leva a verdade, o Espírito Santo prepara e a igreja acolhe. O Espírito Santo então age em todo o universo, em todo o mundo, para a salvação das almas. Seja dentro da igreja, com os meios, porque como alma da igreja, atraindo, trazendo a conversão àqueles que estão fora da igreja. Quem guia a igreja é, pois, o Espírito Santo. A igreja às vezes passa por muitos problemas, muitas tempestades, muitos embates, muitas críticas também, muitos combates até para que ela seja destruída. Impérios nascem e impérios morrem, muitas vezes combatendo contra a igreja. A barca de Pedro, nesse mar tenebroso que é o mundo, fica às vezes balançando e parece que vai afundar. Mas não, porque quem cuida desse barco
é o Espírito Santo. São Cirilo de Jerusalém, que veio ali pelo século V, ele falando do Espírito Santo na igreja, ele diz que o Espírito Santo é o grande vitorioso do demônio. E nós, quando vencemos o demônio, quando nos curamos das nossas doenças espirituais, o fazemos sempre por obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá ao cristão uma força extraordinária sobre todo o mal, inclusive sobre o demônio. E São Cirilo continua dizendo que Deus nos deu como católicos e nos deu como igreja um protetor e um auxiliar extraordinário. Deus colocou à frente da igreja um mestre sábio que vai sempre nos ensinar a verdade, e nos colocou um defensor forte. E nós não precisamos, como membros da igreja, ter medo do demônio, porque o Espírito Santo supera e é o grande vencedor das almas. Por isso as forças do inferno nunca prevalecem contra a igreja, porque o Espírito Santo está sempre cuidando, e ele é o grande vitorioso contra todas as ciladas do demônio. Ele é vitorioso contra o demônio na vida de cada um de nós, e é o vitorioso contra as armadilhas que o demônio faz e fará e continuará fazendo contra a igreja. E isso já tinha sido anunciado pelo próprio Jesus Cristo, quando disse, ao prometer o primado a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De modo que as portas do inferno significam as forças infernais, tentam em vão combater contra a igreja. Combatem contra o primado de Pedro e contra o Papa, e combatem contra a igreja como um todo, do qual o Papa, o sucessor de Pedro, é a pedra, a base e o princípio e fundamento da unidade. Mas o demônio também combate contra cada um de nós, para nos afastar de Deus, para nos levar para o inferno, porque é o que ele quer. Ele não vai mais para o céu, foi expulso de lá. E por inveja e ódio do ser humano, ele que vem para destruir, para matar, para dividir, e quando não consegue, ele se vinga, e faz isso contra cada um de nós e contra a igreja. Esta vitória que nós temos é sempre obra do Espírito Santo. Por isso deveríamos muitas vezes pedir ao Espírito Santo que venha nos defender, nos dando o dom da fortaleza, e venha combater conosco, porque ele é o forte que Jesus deixou para nós e que nos dá a verdadeira vitória. Diante da igreja, que tem suas dificuldades, que é divina na sua essência, mas é também humana nos seus membros, com todas as falhas, com todas as dificuldades que há em cada um de nós e que há na igreja, porque ela é feita de homens, também sujeitos ao pecado, sujeitos ao erro, mas apesar de tudo isso, é o Espírito Santo quem conduz. Por isso nós devemos confiar no amor de Deus, confiar no Espírito Santo que se derrama sobre cada um de nós. Ele, como eu disse, é a alma e guia da igreja. Com ele nós estamos protegidos. A igreja para nós é uma grande proteção. Eu sei que você que está em casa gostaria de estar aqui na igreja ou na sua paróquia, na sua igreja paroquial. É normal isto, é compreensível e até desejável, porque o templo nos dá proteção. O Papa disse que uma religião não pode ser virtual, é claro. Nós estamos num tempo extraordinário, num tempo de pandemia, em que há uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível. Não só pela pandemia, mas por todas as circunstâncias que a cercam. É normal e desejável que todos nós estejamos juntos aqui na igreja. Porque a igreja, templo,
ela é símbolo da igreja Corpo de Cristo, da igreja Barca de Pedro, da igreja Arca de Noé. É interessante que antigamente existia o chamado direito de asilo. As pessoas, quando podiam estar fugindo da polícia ou qualquer coisa do tipo, quando entravam na igreja, a pessoa se tornava intocável, porque a igreja tinha o direito de asilo. Lá ninguém podia pegar ninguém. Então, o próprio templo, as paredes com seus tijolos, suas colunas, tudo isso tem seu simbolismo. As colunas que simbolizam os apóstolos, a hierarquia, os sacerdotes. Depois, o teto que simboliza o céu que nos espera, mas também que nos resguarda, nos protege. Os tijolos que representam a cada um de nós. Esta massa que liga os tijolos que representa a caridade que há na igreja. De modo que quando nós entramos no templo, nós nos sentimos em casa e nos sentimos protegidos. E eu sei que você está sofrendo por não estar indo à missa presencial, porque você está como que se sentindo vulnerável também espiritualmente, e isso é compreensível e tem razão. É claro, porque o templo representa essa proteção, não só o encontro entre irmãos, mas a proteção. Mas essa proteção, ela é símbolo de uma proteção maior, que é o ser igreja. A igreja nos dá segurança. Aqui já não falo mais do templo, mas a igreja, corpo místico de Cristo, Barca de Pedro. A igreja, a nova arca. Porque assim como no dilúvio, quem estava fora da arca se perdeu, assim também quem está fora da igreja se perde. Porque fora da igreja não há salvação. De modo que a igreja nos dá essa segurança, nos protege. Por que nos protege? Porque ela tem o Espírito Santo. Porque a sua alma é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá essa proteção, de que ali nós estamos seguros na nossa fé, seguros na nossa doutrina, seguros no nosso culto, seguros no nosso caminho que nos leva ao céu. Porque fora da igreja existem muitos caminhos, cada um ensinando de uma forma, mas o Espírito Santo é que faz esta união na igreja, essa unidade na igreja. A unidade da igreja não se impõe por decreto. Às vezes eu vejo defensores da fé católica com boa intenção até, achando que basta gritar que vai conseguir unidade. Não. A unidade da igreja, seja unidade de fé, de governo ou de culto, ela não se impõe. Porque que cria essa unidade é o amor. E o amor é obra do Espírito Santo. O amor é o Espírito Santo. Deus, caritas est, nos diz lá São João, Deus é amor. Daí nossa confiança na igreja. Nela eu estou protegido. Fora dela eu me perco. Fora dela eu sou vulnerável, sujeito a todos os males do mundo. Por isso, a barca de Pedro pode balançar, mas nunca afunda. Já tentaram afundá-la muitas vezes, mas nunca vai afundar, porque o Espírito Santo é quem guia. Por isso, ame a igreja. Onde você estiver, mesmo que não possa ir ao templo, ame a igreja. Sou feliz porque eu sou católico. Sou feliz porque pertenço à igreja de Cristo. Sou feliz porque eu gozo da proteção que o Espírito Santo me dá dentro da igreja. Sou feliz porque eu não perco a minha fé. O Espírito Santo me guia. Sou feliz porque ali eu tenho o caminho, que é Jesus, que me conduz ao céu, dentro da igreja. Por isso, não saia da igreja. Não abandone a igreja para não morrer de miséria e de fome fora, porque é o que vai acontecer e acontece com quem sai da igreja. Procure viver e amar essa igreja, que apesar dos seus problemas, das suas dificuldades, mas o Espírito Santo está ali. Vejamos como foi ali em Pentecostes, aqueles fatos bonitos, e muito significativos.
Nós vemos ali um vento impetuoso, vemos também ali línguas de fogo, e vemos aqueles discípulos e apóstolos falando várias línguas. Esse vento impetuoso sempre foi uma figura comum no Antigo Testamento, e que expressa o sopro de Deus, a força de Deus, que leva sempre para longe a palha seca, aquele vento que vai limpando tudo, que vai purificando tudo e todos, com toda a força, porque se for muito devagar não vai. Tira tudo que é supérfluo, que não tem vida, que não serve mais, tudo aquilo que atrapalha, o vento vai levando. Assim age o Espírito Santo no mundo, na igreja e na vida de cada um de nós. O Espírito Santo limpa a nossa vida das coisas supérfluas, faz com que nós demos valor àquelas coisas que realmente têm. Assim age o Espírito Santo. Nós damos valor a tantas coisas, enquanto a vida é tão simples. Tão simples. A última vez que eu estive na Itália, tinha acontecido há pouco tempo um terremoto naquela região central, e tenho alguns amigos em Norcia, cidade anterior à Idade Média, que sofreu muito com o terremoto, e ele dizia que não tinha ninguém mais morando na cidade, todos tinham saído, e estavam nos campos morando em barracas, por medida de segurança. A cidade seria reconstruída, mas por segurança estavam nas barracas. E o que levaram para as barracas? Só levaram o necessário. Não podiam levar muita coisa, não? Uma casa grande, de repente, se tornou uma barraca, né? Uma tenda. E depois ele dizia que o povo começava a observar que não precisava de muitas coisas para viver, porque tinha lá na barraca o que era mais importante, tinham as suas vidas. Então, se tem a vida, eu tenho o mais importante. Assim eles diziam. E as outras coisas eram em função da vida, para a manutenção da vida. O Espírito Santo nos indica, como um vento impetuoso, que existem muitas coisas na nossa vida que não são tão importantes e nós damos tanta importância. Enquanto o que mais importante na nossa vida é termos a graça de Deus. Fazemos as coisas para Deus. Você em casa muitas vezes é preocupado com tantas coisas. Com tantas coisas. Não sabe como resolver a multidão de problemas. E às vezes pode viver de modo tão mais simples, tão confiante em Deus. Como dizia Jesus a Marta, né? Apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, aquela que nunca lhe será tirada. E o que faz isso em nós é obra do Espírito Santo, que vem como um vento, mas vem também como fogo, um fogo que queima, que purifica, e um fogo que transforma. E assim foi o Espírito Santo nos apóstolos. Fogo do amor de Deus, que fez com que os apóstolos perdessem todo o medo e saíssem proclamando as maravilhas de Deus. O fogo sempre é símbolo do amor, amor que queima. Santa Maria Madalena de Pazzi, uma santa italiana, carmelita, ela tinha tanto amor, né, que ela sentia o peito queimar, queimava, era um fogo, que ela tinha que colocar água gelada para poder resfriar, porque tal era o fogo. Santa Teresinha falava que Deus vive mendigando o nosso amor. E a única coisa que nos move como igreja é o amor. A única coisa que é capaz de mover é o amor. Por isso ela dizia que a igreja é um corpo, cada órgão tem sua função, e eu prefiro ser o coração da igreja e o amor no coração da igreja.
E o que é o amor na igreja, senão o próprio Espírito Santo que se derrama sobre cada um de nós? É o fogo. Fogo, e aqui a língua, para nos dar coragem de darmos testemunho da nossa fé. Santo Agostinho faz um resumo daquele dia, dizendo que o vento purificava o coração da palha carnal, jogava longe. O fogo consumia o feno da concupiscência, tudo aquilo que afastava de Deus. E aquelas línguas que falavam, cheios do Espírito Santo, simbolizavam a igreja futura. O chamado dom das línguas, há muitos estudos a respeito do dom das línguas. Aqui não vou dizer o que foi, como foi, mas o que importa é porque aquele dom das línguas naquele momento ali não era só para mostrar o louvor de Deus e ser um fato extraordinário, necessário para uma igreja nascente, mas, segundo a própria interpretação de Santo Agostinho, já era ali em Pentecostes a igreja. Eles não só louvavam a Deus, como pregavam, e cada um entendia na sua própria língua materna o que os apóstolos e os discípulos ensinavam. Mas mais que isso, já era a igreja antecipada ali no cenáculo, ali em Pentecostes. Em breve, o Espírito Santo falaria em diversas nações do mundo, como é hoje. Então ali já estava simbolizada a igreja futura. Em todos os lugares, os louvores de Deus seriam proclamados em diversas línguas. E ali já estava como resumo ou símbolo dessa igreja futura. Mas mais ainda, o Espírito Santo, Pentecostes, é o oposto da Torre de Babel. Enquanto que na Torre de Babel, por causa do orgulho e da vaidade daqueles homens que quiseram fazer uma torre, isso nós temos lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quiseram fazer uma torre para chegar ao céu e ter o seu nome, terem os seus nomes honrados, e por causa disso houve uma grande confusão, e o termo Babel significa exatamente confusão. E eles então, Deus, diz o livro do Gênesis, confundiu as suas línguas, de modo que a diferenciação das línguas ali como sinal do orgulho, da vaidade e da desobediência, e da insubmissão a Deus. Nós vemos agora o Espírito Santo fazer exatamente o contrário, unir a todos, num só coração, numa só fé, num só Senhor, num só batismo, numa só igreja. Por isso não importa se é do Oriente ou do Ocidente, se é da África ou da Ásia, ou lá da Islândia ou da Groenlândia, não importa se é do Brasil ou dos Estados Unidos ou da China ou do Japão, se todos temos a mesma fé, temos o mesmo Espírito, não importa em que língua nós proclamemos, nós proclamamos as maravilhas de Deus. O latim que nós usamos é o sinal desta unidade, mas da proclamação da palavra, cada um na sua língua materna. Veja o que faz o Espírito Santo na igreja. Ele faz esta unidade no amor, mas uma unidade que leva à fidelidade à palavra e à vontade de Deus. Jesus Cristo, e aqui nós encerramos, Ele nos diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. São Gregório, comentando sobre isso, refere a São João e diz: aquele que diz amo a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E o Espírito Santo é que nos dá essa graça para nós guardarmos os mandamentos, ou seja, para nós vivermos os mandamentos. Por isso hoje peçamos essa graça ao Espírito Santo, que Ele nos encha com o fogo do seu amor, que nos dê a fidelidade à vontade de Deus, que nos dê o impulso missionário para levarmos a nosso Senhor para as outras pessoas, e que nos dê a verdadeira vitória sobre nossas paixões dominantes e o combate espiritual, para que possamos alcançar a santidade de vida. Peçamos a Nossa Senhora, que é a Rainha. Hoje celebramos na liturgia tradicional a festa de Nossa Senhora Rainha, que ela, coroada no céu por seu divino Filho e coroada também por nós na terra,
nos nossos corações, que Nossa Senhora nos conduza sempre ao Espírito Santo. Amém. Amém.